A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Palavra de vida chegando aqui com você. Hoje a nossa palavra de vida é 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Olha que palavra tremenda. A palavra de vida hoje é: eu me manifesto onde tem alguém posicionado. Então Deus falava ao meu coração que Elias foi naquele altar e ali havia 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera. E ele estava ali num grande desafio. Assim é na minha e na tua vida. Tem dias, tem meses e anos que são desafiadores para nós. Há situações que são grandes desafios. E o que Deus manda que nós venhamos fazer é nos posicionar. O Senhor diz: não fique aflito, não saia da posição que eu te coloquei, se mantenha firme aonde eu te coloquei. Não olhe também as circunstâncias em volta, porque às vezes, Elias olhando 400 profetas e só ele ali, 450 de Acera, 400 profetas de Baal, e só ele o profeta de Deus, do Deus de Israel, e ele poderia desistir, ele poderia se entregar, se render, ir embora, mas ele ficou ali na posição. E o que me chama a atenção é nesse versículo sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares. Primeira coisa que Elias fez, ele ofereceu uma oferta ao Senhor. Ele derramou naquele altar uma oferta ao Senhor. Se você ler o capítulo desde o 18, desde o versículo 22, você vai ver que ele repara o altar, você vai ver que ele coloca ali novas pedras, ele coloca ali água em volta, ele vai fazer toda uma reparação naquele altar, com certeza. Mas no versículo 36, que é o versículo chave de hoje, ele oferece a oferta, ele derrama ali. Esse oferecer da oferta é se derramar junto com a oferta. Ele oferecendo-se a oferta de manjares, ele entrega para Deus tudo. E eu quero te convidar hoje, entrega tudo para o Senhor. Entrega o seu coração, a sua mente, o seu corpo, alma e espírito como oferta no altar do Senhor. Romanos 12, ali 1 e 2, fala para que a gente se entregue como oferta viva no altar do Senhor. O profeta Elias também se chegou. O versículo 36 diz que ele ofereceu a oferta e ele se chegou, ou seja, se achegou a Deus, se aproxime de Deus. Além de você se entregar como uma oferta no altar do Senhor, se achegue a Ele, busque a Ele, converse com Deus, se aproxime de Deus. Às vezes o nosso medo, a nossa insegurança, o nosso pecado nos afasta de Deus. Os desafios, nós começamos a olhar as circunstâncias, olhar em volta e falar assim: é muita coisa para mim, eu já não aguento mais, eu já estou no limite mesmo. Não olha a circunstância, olha para Jesus e se achegue a Ele. A outra coisa que ele fez, ele exaltou a Deus e o reconheceu diante de toda a sua geração. Ele disse: ó Senhor, assim foi a oração dele: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Aleluia. Ele nem fala de Jacó, ele fala de Israel, porque aqui Jacó já tinha sido transformado. E ele então fala: o meu Deus é o Deus de Abraão, pai da fé, de Isaque, aquele que orou 20 anos para sua esposa ter filho e que creu e os poços foram abertos. Ele estava ali firme. E de Israel, o Deus de Israel é o meu Deus. Aquele Jacó que foi mudado em Israel. O que significa Israel? Aquele que luta com Deus e vence. Um príncipe. E ele falou: ó Deus, eu estou contigo, o Senhor está comigo. Então ele exaltou a Deus e o reconheceu em toda a sua geração, Abraão, Isaque e Jacó. Ele reconhece o Senhor. E quando ele se posiciona dessa maneira e manifesta ali a sua fé, e se posiciona com Deus, Deus se manifesta. E ele diz: manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel. Louvado seja Deus. Ele pede a manifestação de Deus. Peça hoje, meu querido, minha querida.
Se posicione e peça a manifestação de Deus na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aonde você precisa, no teu ministério, aonde você, no seu casamento, aonde você precisa agora da manifestação de Deus, peça. Senhor, se manifeste agora. Aleluia. E ele também, querido, se colocou no lugar de servo. Olha aí no versículo 36. Ele diz: manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Aleluia. Ele se colocou numa posição de servo. Ele disse: eu não sou o Senhor, né? Eu não sou o melhor profeta. Eu não sou aquele que vai fazer cair fogo do céu. Eu não tenho condição, Senhor, de resolver essa situação e de enfrentar esse desafio sem ti, Senhor. Pelo sangue de Jesus, vamos pedir hoje. Peça hoje, onde você estiver, manifeste-se, Senhor, que tu és Deus em Israel, que tu és Deus no meu país, aqui no Brasil, e no seu país, onde você estiver. Diz que tu és Deus e que eu sou teu servo. Coloque-se na posição de servo. Aleluia. E no final diz: e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. O que Elias está declarando? Ele seguiu a palavra de Deus. Ele agiu conforme Deus foi falando com ele. Assim você vai ter vitória. Se coloque na posição de servo e vai agindo de acordo com a palavra que Deus liberar para você. E o que aconteceu depois que ele fez essa grande oração? Ele disse aqui, versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então ele clama e pede resposta com o Senhor. Peça hoje resposta com o Senhor para que Deus se manifeste. Aleluia, que é Deus que muda os corações, é Deus que transforma, é isso que Elias está dizendo. E o versículo 38 diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Tem situações que Deus permite acontecer com você, que são desafiadoras, circunstâncias que você não sabe nem o que fazer, mas se você se colocar na posição de servo e clamar e fazer tudo o que Deus te orientar, saiba que Deus vai se manifestar. Ele manda dizer para você: eu me manifestarei na sua causa. Eu me manifestarei nesse desafio que você está enfrentando. Aleluia. Só se coloca na posição de servo e continua me obedecendo. O Senhor vai fazer a obra. E por meio dessa manifestação de Deus, nesse desafio que você está enfrentando, muitas pessoas à sua volta vão declarar verdadeiramente: só o Senhor é Deus. Amém? Graça e paz.